Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula sobre amplificadores operacionais. Aqui nas aulas 17 estamos vendo amplificadores operacionais, então vamos ver exemplos de aplicação, né, de amplificadores operacionais. Então vamos ver. Primeiro temos aqui alguns amplificadores operacionais para a gente dar uma olhadinha. Né? Tem aqui o famoso LM741, né? Duas versões dele aqui. Tá? O LM358M, né? O LM072. Né? Então, tem aqui uma moeda para se referenciar. Né? São circuitos integrados aí, né? Razoavelmente pequenos. Tá? Então, olha lá. Ups, eu estou atrapalhando aqui. Vou me colocar aqui. Ótimo. Então, olha lá. Né? Texas Instruments UOPA 188. Tenho aqui as características do meu amplificador operacional. Né? Amplificador para uso específico. Né? Então, olha lá. Total Supply Voltage, a tensão máxima de alimentação. Tá? 36 volts. Então, mais 18 e menos 18. Né? Tá? Total Supply Voltage mínimo. Né? Tá? 4 volts, mais 2 menos 2 volts. Tá? Tensão de offset a 25 graus, máximo em milivolts 0,025. Ou, isso aqui tem milivolts, ou seja, 25 microvolts. Né? Então, se as minhas entradas estiverem em 0 volts, a minha saída máxima, no pior caso, na pior dopagem, 25 microvolts. Né? Banda de passagem, frequência máxima típica a qual o meu amplificador operacional, este aqui, responde, 2 MHz. Né? Tempo de atraso, né? Sleep rate, ou seja, eu tenho uma variação na entrada, vamos pegar uma variação brusca, né? Eu vou de 0 para 1 volt. Como é que a saída me copia isso aí? A saída me copia isso aí numa taxa de 0,8 volts por microsegundo. Tá? Então, a cada microsegundo a minha saída incrementa 0,8 volts, tentando chegar na tensão desejada. Né? Offset drift típico, ou seja, quanto esta tensão de offset aqui, né, escorrega ou se desloca, né, que é o drift, né, por grau Celsius. Então, 0,03 microvolts por grau Celsius. Então, olha aqui, 25 microvolts a 25 graus e a cada grau Celsius que sobe eu tenho 0,03 microvolts. Então, eu iria para 0,03 aqui atrás. Então, a 26 graus eu tenho o quê? 0,02503. A 27 graus eu teria 0,02506. Né? Então, eu escorrego aí 0,03 microvolts por grau Celsius, né, nessa tensão de offset. Olha aqui, ó, a minha taxa de rejeição de modo comum, né, em dB, 146 dB. É uma atenuação muito grande, 146 dB. Temperatura de operação, de menos 40 a mais 125 graus Celsius. Né? Corrente de polarização de entrada, 1400 pico amperes. Corrente típica de saída, 18 miliamperes. Então, note a diferença, né? 1,4 nano para 18 mili. Né? Tem um ganho de corrente enorme aqui. Tá? A arquitetura usa transistores complementares MOS. Né? Então, MOSFET complementar. Tenho aqui, então, senhores, um exemplo. Né? Um PT100, né? Uma resistência, uma termorresistência de platina que me apresenta 100 ohms a 0 graus. Né? Tá? Tenho aqui uma tensão de referência de precisão de 5 volts. Né? Tenho aqui um conjunto de resistores fazendo uma malha de realimentação estratégica. Né? Note que os valores são quebrados, porque para se ter precisão e se obter a linearidade desejada aqui na saída. Ah, professor, mas eu não tenho esses resistores, esses valores quebrados. O que você pode fazer é aplicar valores padrão. Né? Por exemplo, aqui
você vai colocar o que? Você vai colocar, por exemplo, um resistor de 100 kΩ, ou um resistor de 100 kΩ mais um resistor de 6,8 kΩ. Aqui, né, um resistor de 4,7, aqui um resistor de 47 kΩ, aqui um resistor de 56 kΩ, e aí você vai ter que ver com esta variação como é que fica o seu range de saída aqui. Para obter este range de saída, esta taxa aqui, 0 graus, 0 volts, 200 graus, 5 volts, aplicados aqui a temperatura no PT100, né, você tem que ter esses resistores de polarização. Né? Então, existem algumas maneiras de conseguir se obter valores próximos aqui, trabalhando com série paralelo ou colocando uma série de potenciômetros. Para uma produção em grande escala, aí você pede, eu quero 10.000 resistores de 4,99 kΩ. O fabricante consegue para você, mas você tem que conseguir uma quantidade elevada. Né? É muito difícil você pedir um resistor desse e alguém fabricar para você. Né? Então, como isso aqui é feito para fazer sensores, né, drivers de PT100 de monte, então a empresa pode pedir, né, valores específicos, tá? Ou esses valores serem devidamente ajustados aí, de acordo com o que se tem no mercado. Né? Então está aqui um exemplo aplicando o OPA 188, né, da Texas Instruments. Para quê? Tá? Para que eu tenha uma saída linear, bonitinha, entre 0 graus e 200 graus centígrados, né, ou Celsius, melhor dizendo, né, uma tensão de saída de 0 volts a 5 volts, sensor de temperatura. Aqui. Senhores, olha lá outro exemplo. O que eu tenho aqui? Tem um ensaio de um LM741, tem um ensaio de um amplificador operacional. Muito bem, o que eu tenho? Um gerador de sinais de entrada, né, ligado aqui à minha entrada não inversora, né, tem uma malha de realimentação feita por um resistor de 1 kΩ e um resistor de 10 kΩ, variável, é um potenciômetro, né, e tenho aqui um osciloscópio observando o sinal de saída. Né. Então, o que acontece? Olha lá, meu sinal de entrada, meu sinal de saída. Né. Meu sinal de entrada está com 1 volt por divisão, meu sinal de saída é 10 volts por divisão. Olha o que acontece quando eu vario o valor do potenciômetro. Né. Quando eu vario o valor do potenciômetro, eu obtenho um sinal de saída, né, tá, que pode ser variado de acordo com a minha necessidade. Né. Aqui no caso eu tenho uma entrada fixa, né, 2 volts de pico a pico, 1 volt de pico, e uma tensão de saída com um pouquinho mais de 10 volts, aí 11 volts de pico ou 22 volts de pico a pico. E dependendo da variação do valor do potenciômetro, eu posso atenuar, né, ou dar ganho nesse sinal. Né? Então aqui o potenciômetro estava no seu ganho muito próximo do máximo, aqui o valor dele foi sendo diminuído, o ganho caiu, aqui o valor do potenciômetro foi sendo elevado, o ganho subiu. Então, um exemplo aí, vamos ensaiar um amplificador operacional aqui com sinais grandes, né? 1 volt de pico na entrada é um sinal bastante grande para um amplificador operacional. Né? E temos aqui um exemplo de quê? Né? Temos um exemplo do LM741 sendo aplicado a um equalizador. Tá? Isso aqui é um equalizador de 3 bandas. Então eu tenho aqui a minha entrada, um capacitor de desacoplamento, tenho uma malha de realimentação para graves, uma malha de realimentação para médios, uma malha de realimentação para agudos, né? O meu amplificador operacional, né, fazendo aí um ganho nesses sinais aqui, né, e a minha saída. Então esses 3 potenciômetros aqui me dão uma variação de graves, médios e agudos. Eu já montei e testei, esse circuito funciona bem, tá? Dá para trabalhar bem como um amplificador de 3 vias aqui. E se você desejar um amplificador de mais vias, alterando estrategicamente o valor dos componentes aqui, você pode dividir este
circuito aqui, por exemplo, em 5 ou 6 dias. Aí tem que fazer os cálculos dos capacitores e dos resistores para que se obtenha aí a equalização desejada. Senhores, estamos terminando aqui as aulas sobre amplificadores operacionais. Na próxima aula, na aula 18, nós vamos ver uma das partes mais bonitas que existem na eletrônica, que são osciladores. Então nós vamos ver lá a teoria dos osciladores e vamos ver uma série de osciladores. Se os senhores estão gostando, a aula completa de amplificadores operacionais pode ser vista através desse link aqui que está na descrição do vídeo, tá? Que é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.